Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Eu vou fazer aqui uma análise deste empate entre Avaí e Vila Nova pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 1-1, lá no estádio da Ressacada em Florianópolis. Aliás, este é um local onde o Vila Nova normalmente não se dá bem, né? Essa foi a 11ª partida contra o Avaí, na capital catarinense, e o Vila conseguiu o segundo empate de sua história. Nas outras 9 partidas que disputou por lá, acabou sendo derrotado. Bem, o técnico Wagner Lopes cogitou algumas escalações durante a semana, né? Ele mesmo não, mas quem faz a cobertura do clube cogitou, mas ele acabou não apresentando nenhuma grande novidade. Pedro Bambu na lateral direita, o Belão poderia aparecer por ali, João Pedro na meia, e lá na frente, Kelvin, o Kelvin até atuando um pouco mais pelo lado esquerdo, o Pedro Júnior também atuando pelo lado, e o Enan, João Pedro fazendo uma meia. Bom, no primeiro tempo o Vila teve muitas dificuldades, não só no primeiro tempo, até a metade do segundo tempo também. O Vila teve muitas dificuldades para sair jogando. E essa tem sido uma característica desse time do Vila, né, que com esses dois volantes, com um pouco mais de qualidade técnica, Dudu e Arthur Rezende, o Vila vinha conseguindo fazer isso bem, mas hoje o Vila encontrou muitas dificuldades. Isso não se deve apenas a uma atuação fraca desses jogadores, mas também a um sistema muito organizado do Avaí. Dessas equipes medianas do Brasil, o Avaí foi uma das que eu mais gostei do sistema defensivo. O Avaí marca um pouco diferente, né? Ao invés de marcar no 4-4-2, que é o mais habitual, ele marca num 4-1-4-1, mas esse 4-1-4-1 muito bem treinado, muito bem desenvolvido, né? Então ele consegue, na maioria das vezes, ele não tem sequer essa primeira linha de marcação quebrada. Então isso cria quase uma muralha ali no meio campo, onde o adversário tem muitas dificuldades para invadir até mesmo o campo do Avaí. E isso funcionou muito bem para o Avaí até ali por volta da metade do segundo tempo. Então, lógico que o Vila teve as suas deficiências, é um ataque engessado, né? O Kelvin era o único que tentava alguma coisa, mas também você tinha do outro lado um adversário que, pode ter certeza, nessa Série B, o Avaí é um candidato fortíssimo a ter uma das defesas menos vazadas da competição, pela qualidade de marcação do time do técnico Claudinei de Oliveira. Bem, mas o Vila acabou ficando encaixotado nessa marcação e o Avaí levou perigo em alguns lances do primeiro tempo, também nada muito assustador. Uma bola tirada de fora da área pelo João Lucas, uma cabeçada do Getúlio que o goleiro George me acabou defendendo. O Avaí tinha mais uma posse de bola, né, um controle do jogo do que propriamente uma agressividade. O Vila é que não conseguiu jogar em praticamente momento algum do primeiro tempo. No segundo tempo, o Avaí abriu o placar muito cedo. O Wagner Lopes havia feito uma substituição no intervalo, tirou o Alisson Maia, que já estava pendurado com cartão amarelo, e acabou colocando o Ricardo Lima, né, reeditando aí a dupla de zaga da Aparecidense do Campeonato Goiano com o Renato e o Ricardo. E nessa vinda para o segundo tempo, o Vila tomou o gol muito rápido, antes dos 5 minutos já havia tomado o gol, e ali uma falha de marcação dos volantes. Quando o Bruno Silva aparece como homem surpresa na área, ninguém do meio campo o acompanhou, né, ele já chegou ali para vencer os zagueiros num 3 contra 2 dentro da área. Isso é uma falha de marcação grave. O Vila tomou o gol e pareceu que ali o jogo estava perdido, pois o time não tinha forças para chegar, não conseguia incomodar essa marcação do Avaí, mas o Avaí começou a fazer as modificações também. Valdívia entrou, não é um jogador que tem aquela pegada, né? E as substituições do Wagner, especialmente as duas primeiras, elas deram uma outra dinâmica ao Vila. O Cardoso entrou,
e também o Renan, substituindo aí o João Pedro e o Pedro Júnior. Os dois que saíram numa partida muito fraca. Depois o Fernandinho também entrou no lugar do Enan, que também fez uma partida muito fraca. E o Vila acabou conseguindo uma mobilidade maior, ofensiva. E uma jogada muito bem trabalhada pelo lado esquerdo, William Formiga, Arthur, o Arthur no Cardoso, que cruzou para o Renan logo na sua estreia, fazer o gol de empate do Vila. E ali o Vila buscou um resultado que parecia improvável. A arbitragem, talvez o torcedor pergunte, para mim foi pênalti naquele lance do Pedro Bambu com o Vinícius Leite. Vinícius Leite estava com os braços completamente abertos, né? Parecia o Cristo Redentor, e a bola tocou no braço dele. Então, para mim, um pênalti claríssimo. Em termos táticos, né, o Wagner tentou uma formatação no primeiro tempo, pouco usual, né, não que não possa ser feita, mas é pouco usada, porque normalmente quando você marca no 4-4-2, quem faz a saída de bola é o meia e o centroavante. Hoje o Pedro Júnior era um homem de lado, mas como o Pedro Júnior não tem essa mobilidade, ele deixou Pedro Júnior e Enan para fazer a saída de bola e o João Pedro para recompor pelo lado. E o João Pedro não tem toda essa força, né, pelo lado, e a equipe do Vila, né, o trio ofensivo, o Kelvin era o único que tentava alguma coisa, mas João Pedro, Pedro Júnior e Enan, partidas muito fracas. Esses três jogadores precisarão dar uma resposta urgente se quiserem continuar tendo espaço no Vila, porque não dá para você disputar uma Série B com o nível de atuação que esse trio vem tendo. Evidentemente que o Vila tem as suas limitações orçamentárias, tem as suas limitações técnicas dentro da competição, mas não dá para competir numa Série B com três jogadores que até têm qualidade, todos três têm essa qualidade, mas eles não podem render num nível tão baixo, porque no nível em que eles jogam não dá para disputar a Série B. Pelo menos para mim, é um ponto muito claro. Né? Esses jogadores precisam jogar um futebol, pelo menos, de Série B do Campeonato Brasileiro. E acho que está na hora do Wagner, principalmente para esses próximos jogos, buscar alternativas diferentes. Buscar novos nomes, sabe? Essa dupla Enan Pedro Júnior não deu certo, em jogo algum, eles renderam bem. Então, dá uma chance para alguém desses que chegou. O Renan Mota também já coloca no time, sabe? O João Pedro não está dando conta. O João Pedro fez um sub-23 muito bom, é um garoto que tem qualidade, mas me parece que sentiu a responsabilidade do profissional. Não tem sido o armador que era, não tem aparecido para concluir as jogadas, sempre muito sumido, muito apagado nos jogos. Então coloca o Renan, já fez gol hoje, tem oportunidade. O Wagner precisa buscar essas alternativas, sob pena de ficar patinando ali nesse início de campeonato, talvez ali nas posições perigosas, e isso dificultar a campanha do Vila ao longo da competição. No Vila Nova hoje, eu gostei do Dudu pela voluntariedade, gostei do George debaixo do gol, porque quando ele tentou sair em duas jogadas para tentar antecipar a jogada, ele não foi bem. Pedro Bambu muito aguerrido, William Formiga muita vontade. O zagueiro Renato achei que foi bem, zagueiro muito tranquilo. E o Kelvin pela disposição. Acho que dos jogadores do Vila foi o mais corajoso, foi o que realmente quis incomodar no Avaí, que tentou criar jogadas diferentes. Essas aí foram as minhas principais impressões deste empate do Vila Nova lá diante do Avaí. Um empate que, sem dúvida, um resultado bom. Ele mantém o Vila ali no meio da tabela, mantém o Vila invicto dentro da competição até agora e cria uma perspectiva interessante para as próximas rodadas. Afinal, se o Vila sai com a derrota lá hoje, já vinha dentro da zona do rebaixamento ou com pontuação de zona de rebaixamento, e trabalhar nessa circunstância é sempre muito complicado. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês, uma ótima semana e até o próximo vídeo.